O que é o diabo segundo o Espiritismo? Você já se perguntou se o mal tem um rosto? Ao longo da história, o diabo foi representado de diversas formas. Um ser vermelho, com chifres e um tridente, um anjo caído que se rebelou contra Deus, ou até mesmo uma entidade invisível, sussurrando tentações em nossos ouvidos. Mas e se tudo isso for apenas uma metáfora? E se o verdadeiro diabo não estiver lá fora, mas sim dentro de cada um de nós, manifestando-se através dos nossos próprios medos, vícios e sombras? Hoje, vamos explorar esse tema sob a luz do Espiritismo e conectar essa visão com as ideias de livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. A origem do conceito do diabo. A ideia do diabo, como conhecemos hoje, surgiu de tradições religiosas que buscavam explicar a existência do mal no mundo. Em muitas culturas, a dualidade entre o bem e o mal sempre foi representada por entidades opostas: Deus e o diabo, luz e trevas, yin e yang. No cristianismo, a imagem do diabo como um ser personificado ganhou força na interpretação da história de Lúcifer, um anjo que teria se rebelado contra Deus e sido expulso do céu. Essa narrativa serviu como uma explicação para a origem do pecado e do sofrimento humano. Contudo, esse conceito não surgiu de imediato. Ele foi sendo moldado ao longo dos séculos, influenciado por diversas crenças, como a mitologia persa do zoroastrismo, que introduziu a ideia de um espírito maligno rivalizando com o Criador, e pela teologia medieval, que reforçou a figura do diabo como um opositor a Deus para consolidar a autoridade da Igreja. Além disso, muitas passagens bíblicas interpretadas ao longo da história ajudaram a construir essa figura temível. Textos como Isaías, capítulo 14, versículo 12, que menciona a queda da estrela da manhã, e Apocalipse 12, versículo 9, que fala do dragão, a antiga serpente, foram relacionados ao mito do diabo, ainda que o contexto original dessas passagens não necessariamente fizesse referência a um ser demoníaco literal. Porém, do ponto de vista espírita, essa visão não se sustenta. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, deixa claro que não existem entidades eternamente condenadas ao mal. Todos os espíritos, sem exceção, estão em jornada de evolução. Não há um diabo como ser absoluto do mal. Mas então, se não há um ser demoníaco, de onde vem o mal que sentimos e vemos ao nosso redor? O mal como reflexo do espírito imperfeito. O Espiritismo nos ensina que o mal não é uma força externa atuando sobre nós, mas sim o resultado das imperfeições da humanidade. Em O Céu e o Inferno, Kardec explica que espíritos que cultivam orgulho, egoísmo e vícios acabam criando para si um estado de sofrimento. E isso se manifesta não só na vida após a morte, mas também na existência terrena, onde carregamos as consequências de nossos atos e escolhas. Cada pensamento, palavra ou ação em desalinhamento com o bem gera desarmonia, e essa desarmonia atrai vibrações semelhantes, criando um ciclo que aprisiona o indivíduo na própria sombra. O mal, portanto, não é um princípio absoluto, mas um estágio temporário da ignorância e do atraso moral. À medida que evoluímos, percebemos que muitas das dores que atribuímos a forças externas são, na verdade, reflexos de nossas próprias escolhas e atitudes passadas. Assim como a semente precisa romper a terra escura para florescer, o espírito precisa superar suas próprias limitações para alcançar a verdadeira luz. Essa visão muda tudo,
Se o mal não é uma entidade separada de nós, então somos nós mesmos os responsáveis por alimentá-lo ou dissipá-lo. E é aqui que entra a conexão com o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, um livro que eu adoro. O Diabo, de Napoleon Hill, e o estado de alienação e ritmo hipnótico. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill descreve o diabo não como um ser físico, mas como uma metáfora para o medo, a procrastinação e a falta de controle sobre a própria mente. Ele afirma que o maior triunfo do diabo é levar as pessoas à alienação, um estado em que deixam de pensar criticamente e passam a agir de forma automática, aceitando influências externas sem questionar. Napoleon Hill introduz o conceito de ritmo hipnótico, um fenômeno pelo qual os hábitos negativos se tornam tão enraizados que passam a dominar completamente a vida da pessoa. Quando alguém se entrega ao medo, à procrastinação e à preguiça, ou a qualquer outro comportamento destrutivo, esse estado se fortalece e se repete como um ciclo, tornando-se cada vez mais difícil de quebrar. O diabo age justamente nesses padrões mentais viciosos, onde o indivíduo perde a capacidade de autodeterminação e se torna escravo das circunstâncias. O mais interessante é que esse conceito se conecta perfeitamente com a visão espírita sobre a obsessão espiritual. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, abre aspas, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Fecha aspas. A resposta é clara, abre aspas novamente. Muito mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem, fecha aspas. Isso significa que, quando nos deixamos levar por hábitos prejudiciais e padrões de pensamentos negativos, entramos em um estado de sintonia com espíritos que vibram na mesma frequência. Dessa forma, nos tornamos presas fáceis para influências espirituais inferiores, que reforçam ainda mais nossos medos, inseguranças e vícios. Isso nos leva a um ponto crucial. Se o mal é uma escolha, e se permitirmos que forças externas nos conduzam, como podemos tomar o controle da nossa própria vida? O livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal. No Espiritismo, o livre-arbítrio é um dos pilares fundamentais. Diferente de religiões que acreditam em um destino fixo ou em um ser demoníaco nos tentando constantemente, a doutrina espírita ensina que cada um de nós tem o poder de decidir seu próprio caminho. Isso significa que o mal não é imposto, mas sim escolhido, consciente ou inconscientemente. Os espíritos inferiores não têm poder absoluto sobre nós. Eles só influenciam aqueles que estão vibrando na mesma frequência de seus pensamentos. Por isso, a melhor defesa contra essas influências não é o medo, nem rituais ou superstições. A verdadeira proteção vem da reforma íntima, do autoconhecimento e da elevação moral. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra, abre aspas, o bem atrai o bem e o mal atrai o mal, que cada um escolha a quem deseja servir, fecha aspas. Essa frase reforça a importância de alimentar bons pensamentos, agir com integridade e buscar a elevação espiritual. Aqui está a chave para vencer o diabo, assumir o controle da própria vida e da própria mente. Estratégias para sair do estado de alienação e ritmo hipnótico. Agora que entendemos que o mal é um estado de consciência e que hábitos negativos podem nos aprisionar em ciclos viciosos, como podemos nos libertar dessa influência e retomar controle da nossa vida? Autoconhecimento e reflexão diária. Tire um tempo para
analisar seus pensamentos, emoções e comportamentos. Você está vivendo no piloto automático, repetindo padrões nocivos sem perceber? A verdadeira liberdade começa quando nos tornamos conscientes das nossas escolhas. Pergunte-se diariamente: estou no controle da minha vida ou sendo conduzido por circunstâncias externas? Vigilância mental e disciplina dos pensamentos. Allan Kardec nos ensina que somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. Pensamentos negativos como medo, culpa e pessimismo criam sintonia com espíritos inferiores e reforçam o estado de alienação. Evite alimentar preocupações excessivas e foque em manter a mente ativa com leituras edificantes, boas conversas e atividades que fortaleçam a sua energia positiva. Conexão com o bem e quebra de hábitos negativos. Napoleão Hill ensina que a única forma de interromper o ritmo hipnótico do diabo é substituir hábitos destrutivos por hábitos construtivos. No Espiritismo, isso significa cultivar o bem, praticar a caridade, perdoar, exercitar a paciência e buscar o crescimento espiritual. Toda ação positiva fortalece nossa vibração e nos afasta das influências negativas. Prece, meditação e elevação espiritual. A prece não é uma súplica desesperada, mas uma sintonia consciente com as forças espirituais mais elevadas. Quando oramos ou meditamos com sinceridade, nos ligamos a espíritos superiores, que nos ajudam a manter a clareza mental e o equilíbrio emocional. Faça da prece um hábito diário, como uma chave para fortalecer sua mente contra as armadilhas da alienação. Se aplicarmos esses princípios no nosso dia a dia, o diabo, seja ele uma influência espiritual ou um estado mental autodestrutivo, perde totalmente o seu poder sobre nós. Afinal, quanto mais conscientes nos tornamos, menos vulneráveis somos às forças que tentam nos afastar da nossa verdadeira essência. E agora, convido você a um momento de sintonia e conexão espiritual. Senhor da vida, que Tua luz ilumine nossos pensamentos e fortaleça nosso espírito. Que possamos ser vigilantes em nossas escolhas e firmes em nossa caminhada. Concede-nos discernimento para identificar as sombras dentro de nós e força para substituí-las pela luz do amor e da sabedoria. Que possamos ser instrumentos do bem, elevando nossa vibração e auxiliando aqueles que caminham ao nosso lado. Que assim seja. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreve no canal para mais reflexões espirituais. Na descrição, você encontra playlists e livros recomendados para aprofundar esse estudo. Até o próximo vídeo, muita luz no seu caminho.